Você acorda todos os dias praticamente da mesma forma. O mesmo teto, o mesmo celular, os mesmos pensamentos cansados, os mesmos hábitos repetidos. E em algum momento silencioso do dia, uma pergunta começa a corroer sua mente. É só isso? Você olha a sua rotina e sente que está preso em um ciclo infinito de esforço sem resultado. Enquanto isso, abre as redes sociais e vê pessoas exibindo corpos incríveis, dinheiro, viagens, sucesso e liberdade. E quanto mais você assiste, mais parece que sua própria vida ficou parada no tempo. O problema é que ninguém te contou uma verdade brutal. A maioria das pessoas destrói o próprio futuro porque se tornou viciada em intensidade, mas o poder verdadeiro nasce da repetição silenciosa. A geração atual foi treinada para acreditar que evolução precisa parecer emocionante. Tudo precisa gerar adrenalina, motivação instantânea, transformação rápida. Se não for intenso, parece inútil. Se não der resultado imediato, parece fracasso. Só que a vida real não funciona assim. O corpo forte nasce de treinos repetitivos. O dinheiro nasce de decisões repetidas. O conhecimento nasce de páginas repetidas. A confiança nasce de promessas cumpridas repetidamente. O problema é que quase ninguém suporta o processo longo o suficiente para colher o resultado. As pessoas querem o palco, mas desprezam os bastidores. Querem vitória, mas odeiam rotina. E exatamente por isso permanecem fracas. Existe um tipo de pessoa que vive começando de novo toda segunda-feira. Talvez seja você. A pessoa cria metas gigantes, promete mudar tudo de uma vez, baixa aplicativos, compra cursos, faz planos e se sente imparável durante alguns dias. Mas então a vida pesa. Surge cansaço, frustração, distração, desânimo, e aquele fogo desaparece tão rápido quanto surgiu. Depois vem a culpa, depois a vergonha, depois a promessa de recomeçar na próxima semana. E os anos passam assim, explosões curtas de motivação seguidas por longos períodos de abandono. O mais cruel é perceber que o problema nunca foi falta de capacidade. Foi dependência emocional da motivação. Enquanto isso, existe outra pessoa completamente diferente. Ela não parece inspiradora, não posta frases motivacionais, não anuncia transformação. Ela apenas aparece, todos os dias, fazendo o básico, mesmo cansada, mesmo sem vontade, mesmo sem aplausos. Ela acorda e executa. Treina um pouco, estuda um pouco, economiza um pouco, aprende um pouco, evolui um pouco. Parece algo pequeno, até que os meses começam a acumular. Depois os anos, e sem perceber, aquela pessoa aparentemente comum construiu uma vida que a maioria jamais terá. Porque ela entendeu algo que quase ninguém entende. Consistência não é emoção, é identidade. Pense por um instante em tudo aquilo que você prometeu para si mesmo no ano passado. Quantas metas ficaram apenas no papel? Quantas versões suas morreram antes mesmo de nascer? Quantas vezes você disse, agora vai, e voltou para o mesmo lugar? Isso dói, porque no fundo você sabe que nasceu para mais. Você sente isso. O problema não é a ausência de potencial. É que você vem treinando sua mente para desistir. Toda vez que quebra uma promessa feita para si mesmo, sua confiança interior diminui. E chega um momento em que você para de acreditar na própria palavra. A maioria das pessoas pensa que disciplina significa fazer coisas difíceis o tempo inteiro. Mas não. Disciplina verdadeira é simplesmente continuar quando o entusiasmo acaba. É agir sem precisar sentir vontade. Porque a verdade brutal é que motivação é emocional, mas transformação é comportamental. Você não muda a sua vida no dia em que sente vontade. Você muda a sua vida no dia em que faz o que precisa ser feito mesmo sem vontade nenhuma. E é exatamente aí que quase todos fracassam. Eles querem sentir para agir, quando deveriam agir para se transformar. Ray Kroc começou o McDonald's aos 52 anos de idade. Pense nisso. Enquanto muita gente já tinha desistido da própria vida nessa idade, ele estava começando. O diferencial dele não era genialidade sobrenatural. Era a repetição obsessiva dos fundamentos. Enquanto outras empresas buscavam inovação desesperadamente, ele aperfeiçoava o básico todos os dias. Mesmo padrão, mesmo processo, mesmo nível de exigência. Ele entendia que excelência não nasce de momentos grandiosos, nasce da soma de pequenas ações feitas corretamente durante muito tempo. Isso parece entediante para quem vive buscando estímulo constante. Mas é exatamente esse tédio que cria impérios. Marco Aurélio, um dos homens mais poderosos da história, também lutava contra a própria mente. Ele era imperador romano, carregava responsabilidades gigantescas e ainda assim precisava travar batalhas internas diariamente. Sabe o que ele fazia? Escrevia todas as manhãs, não porque estava inspirado, mas porque alguém comprometido com a evolução faz o que precisa ser feito, independentemente do estado emocional. Aqueles escritos se transformaram em Meditações, uma das obras filosóficas mais influentes da humanidade.
O segredo não era perfeição, era permanência. Ele continuava voltando para os próprios princípios todos os dias. Benjamin Franklin criou algo simples, quase ridículo para algumas pessoas, um sistema diário para monitorar virtudes pessoais. Todos os dias ele analisava sua conduta, pequenas melhorias, pequenos ajustes, pequenos compromissos consigo mesmo. Isso parece banal olhando de fora, mas foi exatamente essa prática aparentemente sem emoção que moldou um dos homens mais influentes da história. Porque hábitos repetidos não mudam apenas comportamentos, eles mudam identidade. Você não se transforma no dia em que conquista algo, você se transforma no dia em que começa a agir consistentemente como a pessoa que deseja se tornar. Aqui está a mudança mental mais importante deste vídeo. Pare de focar apenas em metas. Comece a focar em identidade. Não diga, quero emagrecer. Diga, quero me tornar alguém que cuida do próprio corpo. Não diga, quero ganhar dinheiro. Diga, quero me tornar alguém disciplinado financeiramente. Porque metas têm fim. Identidade permanece. Quando você muda quem acredita ser, suas ações começam a acompanhar naturalmente essa visão. Cada pequena atitude se torna um voto para a pessoa que você deseja construir. E não tente mudar tudo de uma vez. Isso destrói mais sonhos do que preguiça. Comece pequeno, ridiculamente pequeno. Uma flexão, uma página lida, um copo d'água, 2 minutos de silêncio. O objetivo não é impressionar ninguém. O objetivo é provar para si mesmo que você consegue manter a própria palavra. Pessoas fortes não nascem fortes. Elas acumulam pequenas vitórias silenciosas até que a mente começa a confiar nelas novamente. A confiança pessoal não aparece do nada. Ela é construída promessa por promessa cumprida. O segredo está em entender o efeito acumulativo das pequenas ações. 10 páginas por dia parecem pouco, até virar dezenas de livros em alguns anos. 10 minutos de treino parecem insignificantes, até transformar completamente um corpo. Pequenas economias parecem inúteis, até se acumularem em liberdade financeira. O problema é que as pessoas subestimam o poder do acúmulo porque estão viciadas em velocidade. Só que a vida recompensa profundidade, não pressa. O que muda destinos raramente é a intensidade momentânea. É repetição silenciosa. Muhammad Ali dizia ser o maior antes mesmo de provar isso ao mundo. Não porque era arrogante, mas porque compreendia o poder da identidade. Ele treinava o corpo, mas também treinava a forma como se enxergava. Pessoas comuns esperam resultados para acreditar em si mesmas. Pessoas extraordinárias acreditam primeiro e depois constroem as provas através da repetição diária. Sua mente precisa enxergar coerência entre aquilo que você diz querer e aquilo que você faz diariamente. Sem isso, sua identidade entra em conflito e você se sabota. Agora escute isso com atenção. Sua vida não muda quando você sente vontade. Sua vida muda quando você cria padrões. O futuro que você sonha está escondido dentro de hábitos aparentemente sem graça. O corpo forte está escondido em treinos repetidos. A mente inteligente está escondida em leitura repetida. A estabilidade financeira está escondida em escolhas repetidas. A maioria não suporta isso porque busca entretenimento, não construção. Mas quem aprende a amar o processo silencioso se torna perigoso, porque essa pessoa para de depender de emoção para agir. Então a pergunta final é simples. Você continuará sendo alguém que vive começando e desistindo, ou se tornará alguém confiável para si mesmo? Porque seu futuro está observando as decisões que você toma hoje. E ele não precisa que você seja perfeito. Precisa apenas que você continue, mesmo cansado, mesmo sem aplausos, mesmo sem resultados imediatos. A verdadeira transformação começa no momento em que você para de buscar intensidade e começa a construir consistência. Se esse vídeo falou diretamente com você, deixe seu like, escreva nos comentários qual identidade você escolhe construir a partir de hoje e considere se inscrever no canal. Aqui, a ideia não é alimentar ilusões rápidas, mas despertar força real. E se quiser dar o próximo passo nessa reflexão, veja o vídeo que está aparecendo na sua tela agora.